O que tigres dente de sabre, mamute lanoso e o dodô têm em comum? Eles estão todos extintos, e alguns pesquisadores teorizam que os humanos desempenharam um grande papel nisso. E se pudéssemos nos desculpar por nossos erros e trazer essas criaturas de volta? Isso é cientificamente possível? E os humanos permaneceriam no topo da cadeia alimentar? Este é e se. Isso é o que aconteceria se animais extintos pudessem ser trazidos de volta à vida. Um dia isso pode deixar de ser só uma hipótese, já que a ciência está se aproximando de trazer os animais extintos de volta. O processo de trazer animais extintos de volta dos mortos é conhecido como desextinção. O que costumava ser ficção científica está lentamente se tornando realidade. É possível que isso aconteça um dia, mas, infelizmente, você não verá nenhum dinossauro. Por quê? Bem, isso porque, para que esse processo de desextinção funcione, o DNA de uma espécie precisa ter uma certa idade. Os cientistas dizem que o DNA se torna ilegível depois de 1,5 milhão de anos e que, após esse período, passa a ser praticamente inútil. Portanto, dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos não são elegíveis para este experimento. Desculpa aí, pessoal. Mas e se a espécie for jovem o suficiente e o DNA for legível? Cientistas podem usá-lo para a edição do genoma. Uma das maneiras pelas quais isso poderia funcionar seria usando o DNA de espécies extintas e fundindo-o com o seu parente animal mais próximo que ainda vive atualmente. Quer saber um dos animais que os cientistas consideram um bom candidato à desextinção? O mamute lanoso. Pequenas populações de mamutes ainda estavam vivas há apenas 3.600 anos. Especialistas acreditam que esta espécie poderia ter sobrevivido à extinção se não fosse pela ação dos humanos que a caçava. Uma maneira potencial pela qual a desextinção de mamutes poderia funcionar seria se os cientistas combinassem o DNA de um mamute lanoso com o dos elefantes de hoje. Com o tempo, esses animais híbridos poderiam se reproduzir entre si e lentamente se transformarem em mamutes puros, trazendo a espécie efetivamente de volta. Isso poderia levar alguns milhares de anos, mas com o passar do tempo, os mamutes poderiam vagar pela Terra novamente. Se esse método funcionasse, pense em todos os animais incríveis que poderíamos ter em nosso mundo. O urso da face curta, de 3,6 metros de altura, cães sem pelos e, claro, o adorável pássaro dodô. Apenas lembre-se de ter cuidado com os tigres dente de sabre que estariam correndo por aí. Vá por mim, não seria uma boa ideia mexer com eles. E se quiséssemos radicalizar, poderíamos até trazer de volta os neandertais. Embora isso pudesse ser incrivelmente perigoso e, no final das contas, seria uma ideia estúpida. Essa espécie morreria muito rapidamente, pois simplesmente não seriam capazes de sobreviver em nosso mundo atual. Com nossas dietas, germes e doenças de hoje, os neandertais não durariam muito. Isso também vale para todos os outros animais que a gente trouxesse de volta. Claro, em tese, eles deveriam ser capazes de se adaptar com o tempo, mas existe uma infinidade de outros problemas que podem surgir ao trazer uma espécie de volta da extinção. Uma coisa com a qual precisaríamos nos preocupar seria como controlaríamos essas espécies. Não iríamos querer um urso da face curta acasalando com outros ursos. Isso pode originar uma série de problemas desconhecidos. Mas o que os impediria de fazer isso de qualquer maneira? Outra pergunta que a ciência precisaria fazer é: qual exatamente o objetivo de tudo isso? Claro que ser capaz de montar um mamute seria incrível, mas realmente vale a pena? A que tipo de propósito esses animais estariam servindo, além do nosso entretenimento? E existe a possibilidade de que esses novos seres desequilibrem os ecossistemas atuais, levando à extinção de outros animais. Uma coisa boa que a desextinção pode fazer é trazer de volta os animais essenciais que nós temos hoje e que correm o risco de desaparecer. Há muito se fala das abelhas como uma espécie que pode deixar de existir em breve. Se a tecnologia de desextinção finalmente for descoberta, talvez a gente nunca precise se preocupar com isso. Mas isso também levanta preocupações. Se essa fosse a nossa realidade, as pessoas poderiam pensar que não há problema em espécies se extinguirem, já que sempre poderíamos trazê-las de volta. Isso talvez causasse um aumento na atividade de caça e um descuido geral com os animais em todo o mundo. Trazer de volta uma espécie pode parecer uma ideia incrível, mas os riscos e a imprevisibilidade disso são enormes. Talvez seja melhor cuidar do que temos agora e garantir que isso não aconteça novamente. Mas e se tudo e todos fossem extintos, menos você? Bem, isso soa como um assunto para outro e se...
Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI todas as semanas.